Glórias a Deus, na verdade. Antes de tudo, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pastor Ronaldo, e creio que Deus vai falar primeiramente conosco, vai nos dar uma palavra de vitória nessa noite. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 em diante. Aleluias! O Senhor já tem falado, está falando fortemente aqui, e sei que está tudo dentro daquilo que o Senhor quer continuar falando aos nossos corações. Amém? 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 em diante. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: Porque com dores o dei à luz. Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: Ó, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Aleluia, irmãos. Olha para o teu irmão com carinho e fala para ele: Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Aleluia, irmãos. O Senhor tem desejo, pode se assentar, aleluia, de abençoar o seu povo. O desejo de Deus é lançar as bênçãos sobre os seus filhos, que aqui, por um pequeno tempo, está morando nessa terra. O Senhor quer que venhamos tomar posse e ter uma vida em abundante na sua presença. Ele não quer que somente venhamos viver em escassez, sempre pedindo e nunca, emprestando. Deus quer que venhamos viver em abundância. O desejo de Deus é abençoar o seu povo. Só que tem um aprendizado aqui nessa passagem que Deus quer nos ensinar, que no mundo espiritual há princípios que devemos seguir. Não é simplesmente pedir, mas pedir crendo que Deus já te entregou na mão. Aleluia! Deus, Ele já tem a bênção preparada. Ele só quer ouvir a tua voz se realmente você quer o que está pedindo. Antes de entrar aqui no texto, eu quero lembrar os irmãos, quando foi escrito o livro de Crônicas, escrito por Esdras, que também foi levado cativo para o cativeiro. E nesse tempo do rei Ciro, quando Deus o incomodou para deixar o seu povo voltar para Jerusalém, para edificar ali um templo, Esdras foi levantado também para organizar as descendências das tribos de Jacó. Ele foi levantado e começou a escrever os livros desde Adão, da genealogia do povo, porque agora, depois que o povo foi para o cativeiro, ao regressar estava tudo desorganizado, não sabia mais quem era da linhagem sacerdotal, não se sabia mais quem eram os levitas. Então Esdras é levantado e colocando tudo em ordem, porque nosso Deus é um Deus organizado, amém, irmãos? Então ele começa a escrever e relata a genealogia do povo, fala das tribos, as 10 tribos, de Israel, ali de Jacó. E no meio desse registro que ele está relatando, ele para por um pequeno período, e essa oração desse rapaz Jabes chama a atenção de Esdras para parar e relatar o que está escrito nesse livro. E o que chamou a atenção do escritor, ou do historiador, para parar e relatar esses 2 pequenos capítulos, para estar no meio de um registro que aparentemente não tem nada a ver. Porém, irmãos, nós devemos aprender com aqueles que Deus ouve, amém? Nós temos que aprender com aqueles que abrem a boca e Deus responde na terra. Nós temos que seguir o exemplo daqueles que têm uma conduta diante de Deus, e através da sua conduta, Deus nos entrega a bênção. Devemos sempre olhar para aqueles que, quando ora, acontece, não simplesmente fala e nada acontece. É tempo de tomar posse daquilo que Deus tem para as nossas vidas. É tempo da igreja viver os milagres. É tempo da igreja testemunhar das grandezas do Senhor. É tempo, irmãos, para que o povo veja que realmente Deus é na tua vida e você está vivendo um milagre na presença dEle. Aleluia! Jabes, um homem mais ilustre que seus irmãos. Mas como ele era ilustre, se o nome dele era o significado de dor? E naquele tempo o nome, ele era muito importante. O nome era dado a uma pessoa no propósito a qual Deus o chamou.
vê que quando Deus chamou o homem de Adão, era porque o significado era homem, homem da terra. Também Abrão, quando Deus chama Abrão, Deus chama ele e diz: olha, agora o teu nome será Abraão, pai de multidões. Então tudo tinha um princípio, tudo tinha um propósito. O nome do filho de Abraão, Isaque, que quer dizer sorriso, que trouxe alegria para a sua casa. Também o nome de Salomão. Salomão, o nome dele significa paz. E se você ler os livros do reinado de Salomão, no seu período, você vai ver que nenhum profeta se levantou para falar com ele, nenhuma guerra se levantou, porque Salomão era um homem de paz. Não necessitava de ninguém ir lá o exortar, porque ele sabia como se conduzir. Nesse período aqui, irmãos, era muito importante. Então, o nome dado à pessoa estava dizendo: este vai ser assim, este é o propósito dele. Porém, é muito importante aqui relatar que não foi Deus que deu o nome a Jabes, e sim a sua mãe. Quando o homem te dá um nome, Deus tem outro para você. O homem pode te chamar de dor, mas Deus é que conhece o mais profundo do teu coração. Nós podemos aqui relatar como ele foi mais ilustre, como ele sobressaiu com tanto peso nas suas costas. Imagine que o texto aqui diz que ao dar à luz a sua mãe teve dor e o chamou Jabes. Preste atenção que talvez não seja na hora do parto, mas uma circunstância que ela estaria vivendo que causou que ela viesse dar a esse nome a esse garoto. Talvez ele veio a ouvir de outras pessoas: oh, lá vai a dor, lá vai o causador de dor, lá vai o que vai causar aflição no meio da sua família, vai lá o maldito, vai lá aquele que só veio para arruinar a casa da sua mãe. Porém, enquanto o homem começa a olhar em nós de uma maneira, Deus está olhando com os outros olhos. Tudo na nossa vida tem um propósito. Se alguém te colocou um nome de dor, é porque Deus vai te exaltar, e eles vão ver que Deus é na tua vida, porque não é só o nome que muda o nosso caráter para com Deus, é a nossa conduta e intimidade com Ele. Eu tenho certeza que Jabes ouviu falar de Ananias, Misaías e Azarias quando estava dentro do reinado de Nabucodonosor, quando ele trocou o nome deles para Sadraque, Mesaque e Abidnego, deuses dos astros. Porém eles eram servos de Deus, mostrando que podem me chamar do que quiser, mas eu não mudo a minha conduta diante do meu Deus. Tenho certeza que ele também ouviu de Daniel que o seu nome foi mudado para Belsazar. Irmãos, o homem pode pôr o nome que for, Deus é que te conhece pelo teu nome. O nome que dão não interessa, o importante é o que Deus pensa ao nosso respeito. Aleluias! E isso, irmãos, eu creio que fortaleceu Jabes a fazer essa simples, mas tremenda oração que foi ouvida por Deus. Porque não é no muito falar, mas é a fé colocada quando você se apresenta diante de Deus. Pode ser 1 minuto, irmãos, com o coração quebrantado, mais do que 1 hora falando em vão, não crendo do que está falando vai acontecer. Creia que Deus está te ouvindo, ainda que esteja no silêncio. Aleluias! Nosso Deus, irmãos, Ele é tremendo e nos ensina através da sua palavra a nos inspirar nas pessoas que clamaram a Ele e Ele ouviu. Como foi dito aqui, Deus fez o ouvido, então Ele ouve. Deus fez a boca, então Ele sabe o que está sendo falado ao teu respeito. Amém? Amém. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Santo Deus. Teu nome, Jesus. Aleluia. E aqui tem 3 pontos da oração de Jabes que eu queria compartilhar com os irmãos. E creio que Deus quer nos ensinar a chegar mais perto dEle, ter uma intimidade maior. Porque nesses dias, irmãos, o que está sendo mais afetado no mundo espiritual é uma fraqueza de oração na vida dos fiéis. É uma busca que não está acontecendo e Deus está pronto para entregar a vitória. Mas lembre de Daniel, que orou, irmãos, e demorou para o anjo chegar, porque houve uma peleja até que o anjo chegasse até ali. Quando você faz uma súplica, irmãos, levanta sim os inimigos para não querer que você venha receber essa vitória, mas a tua perseverança em oração faz com que ela chegue em tuas mãos.
O que não podemos é desistir no meio daquilo que estamos pedindo e crendo que Deus vai fazer. Não tirando a mão daquilo que, se Deus prometeu, é fiel para cumprir. E assim nós temos que entender que não é nesse mundo visível, mas é no espiritual que as batalhas são travadas, principalmente pelas nossas palavras, principalmente das profecias que ouvimos. Você toma posse dela, mas o que faz depois? Guarda ela com todo o teu coração. Guarda ela e sempre apresente a Deus. Se é do Senhor, vai acontecer. Amém, irmãos? E aqui o primeiro pedido que Jabes faz, diz que ele invoca o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes. E a palavra abençoar é favor divino. Provérbios 10, 22 diz assim: as bênçãos do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. As bênçãos do Senhor, quando o favor é de Deus, não tem distração para você estar na presença de Deus. Não tem desgosto, porque tudo que vem de Deus é bom para nós. E o que Jabes estava dizendo: eu cansei de ter o favor dos homens, eu cansei de ter o favor e depois ser cobrado. Eu prefiro ter o favor do soberano, que me dá gratuitamente. Deus, nessa noite, irmãos, Ele quer que venhamos buscar o favor dEle e não dos homens, porque o homem amanhã pode te pedir conta, mas Deus nunca vai jogar na sua cara aquilo que Ele mesmo te deu. Aleluia! Irmãos, favor divino é o que nós precisamos, e foi falado isso na escola bíblica dominical. O favor de Deus. Nós precisamos do auxílio de Deus, buscar refúgio em Deus. Porque quando buscamos no homem o favor do homem, ele sempre vai ter algo para nos segurar. Aqui Jabes poderia olhar para a sua vida passada e ver quantas pessoas o decepcionou, quantas pessoas estavam olhando para ele, ainda vendo a sua conduta de querer vencer, ainda com um nome que entristecia talvez o seu próprio coração, e as pessoas zombando e dizendo que ele ia ser uma aflição. Mas o que fazia Jabes sobressair era a característica dele, que merece toda a divulgação, merece todo o aplauso, porque é um homem que, ainda sendo provado, ainda sendo acusado, andava com Deus e buscava Deus. Ele conhecia que Deus era com ele. As circunstâncias não podem deixar que venhamos parar de buscar o nosso Deus. Irmãos, quem aqui é perfeito? Nós viemos com o nome do nosso passado, e às vezes esse nome quer vir nos afrontar. Porém, Deus já mudou o nosso nome e disse que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que nós somos nova criatura, que as coisas velhas já passaram e tudo na nossa vida, irmão, se fez novo. Aleluia! Não podemos deixar as afrontas do passado vir nos acusar daquilo que nem Deus lembra mais. Muito mais, o Satanás tem o direito de vir nos relembrar. Podem nos chamar de Jabes, pode dizer que causamos dor. Talvez eu causei, mas nós não causamos mais. Aleluia, irmãos. O segundo pedido que Jabes faz a Deus, ele pede a Deus para alargar as suas fronteiras e que seja com ele as suas mãos. Alargar as fronteiras. E a mão de Deus na Bíblia representa a presença de Deus. É um homem que ele não se conformava com o seu pequeno território. Talvez ele estava dizendo, sim, algumas versões diz que Deus alargou a sua terra, o seu território. Um homem com esse nome não possuía nada. Quem é que ia lhe confiar algo que já dizia que ele ia ser uma aflição, que dizia que ele ia ser uma dor para quem tivesse ao seu redor? Mas, irmãos, Deus, Ele quer que venhamos romper as nossas próprias limitações. Deus quer que venhamos romper aquilo que nós mesmos pensamos em nosso respeito. Não é pecado pedir mais de Deus, se é para a honra e glória do nome dEle. Não é pecado pedir a Deus aquilo que você já tem no teu coração plantado, porque você sabe qual é o motivo. Deus quer ampliar, Deus quer alargar, Deus quer estender, quer que venhamos ir além daquilo que nós mesmos pensamos que podemos fazer,
porque é assim que o nome dele vai ser glorificado. Deus quer sim nos dar um melhor trabalho, Deus quer sim melhorar o nosso carro, Deus quer sim nos dar uma casa melhor. Porém, irmãos, eu e você temos que ter em mente se isso é para a glória e honra do Senhor. Se o dia que nos perguntarmos como possuiu isso, você vai dizer: foi o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores que me deu tudo isso. Aí que está a diferença, aí que Deus responde a oração de um coração sincero. Por isso que quando Salomão chega na presença de Deus, Deus fala para ele: pede o que você quiser e eu te dou. Salomão não olhou primeiro riqueza, ele não olhou primeiro a cabeça dos seus inimigos, mas ele pediu sabedoria para governar o seu povo. Veja bem, irmãos, temos que saber pedir para receber. Olha para o teu irmão e diz: temos que saber pedir para receber. Deus quer que venhamos romper a nossa barreira espiritual. Deus não quer que venhamos simplesmente nos limitar naquilo que outros falam e você mesmo fala ao teu respeito. Deus mesmo sabe que às vezes você não se acredita em si mesmo. Deus sabe que você às vezes se acha que está cercado e não pode ir além. Porém, Deus nessa noite nos diz que Ele quer que venhamos romper esses limites pela fé, sair do conforto, sair do barco e entrar nas águas e crer que Ele vai nos segurar na mão se você cair, que você vai andar no meio dessa tempestade, o nome dEle vai ser glorificado. Deus tem um ministério para cada um de nós aqui neste lugar, e Ele quer que venhamos ampliar, estender, romper barreiras pela fé neste ano. Não quer que venhamos ser o mesmo de ontem, mas crer que Deus tem muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Aleluias, irmãos. Romper os limites, fazer como Jabes. Jabes, ele pediu, e parece até um pedido egoísta, não é verdade? Ele quer mais, amplia, me dá mais terra, mas Deus é que conhece a sinceridade do coração. Quem sabe você pede, alguns estão te criticando, mas poucos sabem que lá vai ser um refúgio para os seus profetas, lá vai ser um lugar em que pastores e missionários vão habitar. Poucos sabem o teu coração, e o que importa, o que o homem pensa do teu coração, irmãos, é Deus que conhece você pelo teu nome. Aqui que é importante saber que Jabes tinha tudo para dar errado na vida, porém a perseverança dele diz que Deus concedeu a ele tudo o que ele pediu. Irmãos, esse exemplo, essa atitude de Jabes no meio dessa circunstância nos mostra, irmãos, que o mundo pensa não é o que Deus pensa em nosso respeito. Talvez muitos não acreditam na tua conversão, mas Deus sabe a do teu coração. Talvez muitos olham o teu trabalho e diz que você teve sorte. Não, não foi a graça de Deus que nos deu esse trabalho. Foi a mão de Deus que está nos guiando, nos protegendo, nos abençoando. Porque, irmãos, a Bíblia diz que Ele quer que venhamos ter uma vida e uma vida em abundância. Também sabe que aquilo que Ele nos dá não é para que venhamos ficar ligados ou colados ou agarrados ao ponto de desejar mais aquilo do que a sua presença. Por isso que Ele pede as fronteiras e à mesma hora Ele pede a mão de Deus. Porque Ele sabe que não adianta nada alargar se Deus não está presente. Não adianta nada ir e ter mansão e Deus não está na casa. É preferível, irmão, pedir primeiro a presença de Deus, porque todas as coisas vão ser abençoadas que vinham ao teu respeito. Aleluias! Jabes entendia e sabia que precisava da mão de Deus. Como Moisés um dia disse, Deus disse: eu mando meu anjo para ir com esse povo, mas eu não vou. Ele diz: não, eu não tiro a minha tenda deste lugar enquanto o Senhor não for conosco. Irmãos, a importância de valorizar primeiro a presença de Deus em nossas vidas faz com que tudo que vem nas tuas mãos é santificado pelo Senhor. Pode vir da mão do ímpio, mas na hora que chega na tua, Deus abençoa. Não pense que tudo é do mundo, porque o mundo não tem nada, foi Deus que fez tudo. Aleluias! Receba aquilo que Deus te dá. Consagre, abençoe e apresente a Deus. Aleluias, irmãos. O crente está perdendo muita vitória aí por ignorância. E nós precisamos tomar posse daquilo que Deus já tem nos dado. Aleluias. Deus, Ele tem as suas bênçãos preparadas para nos dar. E o terceiro pedido de Jabes é esse. Ele diz: e me preservas do mal, de modo que não sobrevenha aflição.
Jabes também entendia o preço e o cuidado de ter muitas posses. Ele entendia o que era ter uma vida em abundância, o que era ter uma vida cheia das bênçãos de Deus. Por isso que ele pede que Deus o preserve do mal. Lucas diz que Deus que venha nos livrar do mal, não é verdade? É assim que diz o texto. E lá em Provérbios 16, 1, que os irmãos possam abrir comigo, passa o livro de Salmos aí. Provérbios 16. Provérbios 16, 1 diz assim: ao homem pertence os planos do coração, mas a resposta da língua é do Senhor. Aleluia, irmãos. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa é do Senhor. Porque o Jabes, ele tem esse cuidado de fazer essa oração. Porque o homem, quando tem posse, o coração o engana. O homem, quando tem poder, o coração dele pode se desviar do Senhor. Na necessidade de não ter mais, né? A necessidade de não ter a necessidade de estar na presença do Senhor. Ele tinha esse cuidado. Jeremias 17, 9 diz assim, irmãos: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto é para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Irmãos, Deus, Ele esquadrinha o nosso coração. Se você orou e Deus não te deu, é porque isso não vai te fazer bem. Se você orou e Deus ainda não te entregou, é porque Ele sabe que talvez isso pode lhe tirar da presença dEle. Seja um homem e uma mulher agradecida pelo que tem hoje, porque assim, aquilo que há de vir, vai vir em nossas mãos. O que Jabes nos ensina aqui é que vai vir o mal sobre a nossa vida, vai vir querer corromper o nosso coração, vai vir nos querer olhar mais para os desejos da carne do que os desejos espirituais. E assim nos ensinando a guardar o nosso coração e dizendo também que as aflições iam vir. Pessoas não gostam de ver a outra sobressair. Infelizmente, nos dias de hoje, quando você está sendo abençoado, as pessoas parecem que não gostam de ver você sobressaindo. Porém, irmãos, você tem que saber que isso vai acontecer. Porém, não deixar que essas pequenas coisas venham te tirar da presença do Todo-Poderoso. Que essas coisas não venham te abalar na presença dEle. Porque, seguindo esses princípios de oração de Jabes, o quarto pedido dele é esse: e Deus lhe concedeu, ou o historiador escreve, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Deus quer conceder a mim e a você o que pedimos a Ele. Amém, irmãos? Deus não quer reter a bênção e ser um pai mau, porém Ele quer que venhamos pedir, mas pedir com fé. Aleluias! Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se porém alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos lhe dá liberalmente, e nada lhe impropera ali, e lhe concederá. Peça-o, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelido e agitada pelo vento. Peça sem duvidar. Aleluia. Se você está crendo que isso que Deus tem para a sua vida, nós não podemos duvidar daquilo que Deus tem. Aqui é uma posição de um homem que está sendo afrontado, um homem que está sendo mal falado pela sociedade, porém sabe o Deus em que ele serve. Eu e você temos que conhecer mais a Deus, como Jabes talvez olhou para o seu passado e viu as vitórias que Deus concedeu aos seus antepassados e sabia que aquele não era o seu destino, que o nome tinha muita influência, porém aquele nome era dado pelo homem e não por Deus. O homem pode, irmão, pode ser até o mais próximo da nossa casa, te colocar um outro nome, porém você tem que saber se é de Deus ou não. Deus tem você como campeão, Deus tem você como filho. Deus não tem você por bastardo. Você tem um pai, e esse teu pai te ama muito e quer você na presença dele. Aleluia. Vamos colocar de pé nesse momento. Aleluia. Quero dizer aos irmãos que Deus, Ele quer nos conceder
este ano o que pedimos a Ele. Deus quer que venhamos romper em fé, sair da nossa limitação. Você sabe qual é o seu limite, eu sei qual é o meu limite. Porém, quando eu chego no meu limite, é aí que a fé começa. É aí que a gente pisa sem duvidar, crendo, Deus, agora é o Senhor que conduz os meus passos. O importante, irmãos, é pedir com fé. É pedir crendo naquilo que está pedindo, não duvidando de um Deus invisível, mas real. Como foi dito aqui, Deus ouve. Deus fez o ouvido, Ele está te ouvindo. Deus fez a boca, Ele quer ouvir a sua voz. Feche seus olhos nesse momento. Você aí, faça a sua oração ao Deus do céu, ao Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, que está aqui nessa noite dizendo: eu concedo o que você me pede. Mas tenha isso em mente. Isso vai te afastar da presença do Senhor. Isso vai glorificar e honrar o nome dEle. Quando chegarem e te perguntarem: e essa casa bonita quem te deu? O que você vai dizer? Esse carro? Talvez esse marido que você tanto espera, esse homem certo, essa mulher de Deus. O que você vai dizer? As pessoas que vêm nas nossas vidas têm que ser pessoas que nos empurram para diante de Deus, não deixando que a crítica delas nos pare no caminho, mesmo que ainda elas não conheçam o nome que Deus já nos deu, mas você sabe qual é o seu nome diante de Deus. Aleluia. Ore ao Senhor nesse momento por um minuto. Aleluia.